Não, papai é ele. A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Louvamos a Deus pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo são detalhes. Não é só a música do Roberto Carlos, não. Tudo são detalhes. Hoje, pela manhã, peguei a escola dominical, né? O material da escola dominical. Só que eu não peguei, né? Eu peguei o do culto da noite. E aí tudo a gente tem que tirar uma lição. A palavra de Deus diz que, no fim dos tempos, o Senhor, Ele iria se manifestar pela segunda vez e que Ele seria tão rápido como um relâmpago que corta do Oriente para o Ocidente. Por que eu estou falando isso? Porque eu esqueci, fui buscar, deu tempo, mas e as decisões com o Cristo, nem sempre dá tempo de você ir buscar, entendeu? Então nós temos que ficar muito ligados com essas coisas, sinais que o Senhor nos dá, porque os tempos, eles cada vez são maus. Compartilhei com os irmãos de um, não vou falar pastor, né? De um homem que ele, na declaração dele, ele fala que, compartilhar no grupo, né? Que se você acha que é Jesus que vai fazer você entrar no céu, não é não, que é Ele. E aí eu comecei a ver um vídeo em que ele fala que Ele é a quarta pessoa da Trindade. Então, mas a gente dá risada, mas quantas pessoas acreditam e estão na igreja dele e estão propagando esse tipo de coisa? Nós temos tempos, são estranhos, nós estamos vivendo tempos estranhos. E cabe a você estar ligado nessas coisas. Estamos meditando face a face com Deus. Um subtema começamos hoje, Nosso Deus Santo. Eu gostei bastante desse subtema, ele falou bastante comigo. Iniciamos falando sobre Robert. Robert era um homem com grande paixão por Deus. Pouco depois da sua conversão, ele começou um diário. Ele começou a relatar algo que eu falo para vocês, algumas pessoas, eu dou esse comando da pessoa começar a notar, se ela tem alguma dificuldade, começar a notar para ver os gatilhos, ou a pessoa começar a notar como está a sua vida espiritual. E esse homem, em 30 de junho de 1832, ele começou o registro do seu diário, ele escreveu assim: muito descuido, muito pecado e tristeza. Ele falando dele. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entre a minha alma em teu refúgio, esconde-te no pó por causa do temor do Senhor e da glória da sua majestade. Ele tinha se convertido e ele começa a fazer uma análise em relação à vida dele e o cristianismo que é ministrado e que ele diz, confessa ser a vida dele. Isso foi em 30 de junho. Em 3 de julho ele escreve: essa última raiz amarga de mundanismo que tantas vezes me tem traído esta noite, o fez de modo tão grosseiro que eu não posso fazer nada, senão considerá-la como um caminho escolhido por Deus para me fazer detestá-la e abandoná-la para sempre. Poderia fazer um voto, mas é muito mais provável que um verme fraco ore: assenta-te no pó, minha alma. E ele continua olhando para si e vendo o pecado do seu coração. 20 dias depois, 22 de julho de 1832, ele escreve: tive esta noite uma compreensão mais completa do alto esvaziamento e da humilhação necessários para se chegar a Cristo. A negação do próprio eu, pisando-me sobre os seus pés. Um reconhecimento da completa retidão e justiça de Deus, que poderia não fazer nada mais conosco senão nos condenar totalmente, nos empurrar para o mais profundo do inferno. Um sentimento de que mesmo no inferno deveríamos nos alegrar em sua soberania e dizer que a justiça foi feita corretamente. Robert tinha um profundo senso de seu próprio pecado e uma visão elevada da santidade de Deus. São duas coisas que nós temos que ter na nossa mente. Quem é Deus? A santidade de Deus e o que ela exige. E como nós estamos diante dessa santidade. Robert, ele tinha registros diários
e todos eles durante os seus 19 anos que ele registrou. Mais tarde ele se tornou pastor de uma igreja na Escócia, ministrou durante um curto período de 7 anos e meio e morreu com 29 anos de idade. Jovem, temor do Senhor, buscando a sua santidade. Ele deixou apenas algumas anotações de sermões, no entanto, os frutos da sua vida, breve, permanecem até hoje. Sua biografia passou por 116 edições, por mais de 1,5 milhão de cópias distribuídas em todo o mundo. Por quê? Uma das razões é porque o jovem pastor da Escócia via Deus como ele realmente é. Num completo contraste, muitos dos que são chamados cristãos têm apenas uma visão rasa e superficial de Deus. Eles estão presos numa espécie de autopiedade e egocentrismo, na qual vem a Deus somente em termos do que Ele pode fazer por eles. Eles deram a Deus a forma de um gênio funcional, ou um Deus que está ali apenas para cumprir os seus desejos, suprir as suas necessidades ou os seus desejos. Essa questão de você analisar a sua vida é algo interessante, porque você vai ver algo que você não se agrada. Essa semana eu me peguei numa condição muito ruim. Pastor amigo meu, que nós começamos o ministério lá em São Paulo, era uma em que, do mesmo jeito que vocês vêm de tão longe para cá, a gente ia congregar numa igreja lá em Guarulhos, São Paulo. Eram mais ou menos 40 minutos, 50, mais ou menos o tempo até a casa do Alisson. E a gente ia lá e a gente gravava os vídeos da escola dominical dele para abençoar vidas. Então ele tinha um ministério de casais, tem um ministério de casais, e a gente gravava aqueles vídeos, os DVDs, e entregava para ele. A gente fazia, na época, quando começou isso, eu lembro que custava 70 centavos um DVD, e a gente gravava com caixinha, tinha mais não sei o quê. Eu sei que o custo era uns R$2, a gente vendia por 3 realmente para abençoar vidas. E eu lembro que aquele pastor, e a sua esposa e a sua filha, eles recebiam uma oferta da igreja no valor de R$50, que equivaleria hoje a uns 100, mais ou menos, o valor de um gás. E ele tinha uma casa própria, que o pai dele tinha dado, numa herança, e ele passava muitas lutas e dificuldades. Era um homem de Deus, com uma teologia diferente da nossa, mas um homem de Deus. E no início da semana, ele postou que ele estava indo para Portugal com a esposa dele. E o meu coração, em vez de se alegrar, ele se encheu de amargura. Eu falei, por que ele pode e eu não posso? E naquele momento eu comecei a olhar a podridão do meu coração. Em uma pessoa que ralou, que fez, e foi uma luta do meu coração. Eu identifiquei muito rápido esse sentimento e comecei a lutar contra isso. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tiver uma visão da santidade de Deus, você vai achar que é normal. Você vai achar que é normal o outro trocar de carro, o outro ter uma loja, o outro ter uma condição melhor. Nós estamos aí prestes a uma inauguração com um grande churrasco, né? Grande comemoração. Deus, ele concedeu de uma forma sobrenatural para André, e Vânia e Gabriel uma casa num local distante, mas abençoado. E nós temos duas opções: ou nós nos alegramos com eles, ou nós os invejamos. Robert, esse homem, ele apenas com 29 anos de idade, ele identificou isso, e ele começou a trabalhar o coração dele em relação a essas dinâmicas. Se quisermos ver Deus como Ele realmente é, vê-lo como Ele é revelado em Sua palavra, nós devemos entender e reconhecer este fato fundamental: o nosso Deus é um Deus santo. Ele não se associa com pessoas que não são santas. E nós vamos trabalhar durante esse subtema a condição de santidade pela escolha de Deus. Então você, como um homem, uma mulher de Deus, você é santo no sentido de separado. Deus, ele escolhe você sem nenhum tipo de merecimento, e ele fala: você é meu filho.
E nós temos a nossa santidade progressiva, que é uma outra santidade, que é como nós devemos demonstrar, primeiro, a nossa gratidão a Deus por essa escolha e também um crescimento dentro do nosso jeito de ser, seja na nossa área social, seja na nossa área diante do nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com esse meio ambiente que o Senhor nos concedeu tão lindo e maravilhoso. A santidade é sem dúvida o mais importante dos atributos de Deus. Quando os anjos adoram a Deus no céu, eles dizem santo, santo, santo. Apocalipse, capítulo 4, verso 8. Apocalipse, capítulo 4, verso 8. Apocalipse 4, verso 8. E os quatro seres viventes tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e tremendo. Não tem descanso nem dia nem noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, porque o nosso Deus, ele é atemporal. Isaías capítulo 6, verso 3. Júlia. 6:3. Clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De onde veio o texto que João escreve em Apocalipse 4:8? Do texto de Isaías, capítulo 6, verso 3. Sempre que você lê as Escrituras, você tem que entender que o Antigo Testamento é a pré-revelação de algo que vai acontecer no Novo Testamento, ou adiante. Então, as citações do Novo Testamento, elas vêm corroborando aquilo que realmente foi conversado, foi declarado no Antigo Testamento. Em um grande livro conhecido A Existência e os Atributos de Deus, o autor observou que a santidade de Deus é a coroa de todos os seus atributos, a vida de todos os seus decretos e o brilho de todas as suas ações. Tudo está debaixo desse atributo incomunicável de Deus, ou seja, é só Ele que tem da santidade num nível triplo, que não tem a ver com a Santíssima Trindade, mas tem a ver com um Deus que é o Deus Santo e ninguém é mais santo do que Ele. Nada é decretado por Deus Pai, ação alguma é feita por Ele, senão aquilo que é merecedor de dignidade, que honra esse atributo da santidade. A santidade do Senhor é impressionante, apavorante e majestosa. Salmos 111. Salmos 111, verso 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Aleluia. Enviou o seu povo a redenção. Salmista falando de Jesus Cristo. Estabeleceu para sempre a sua aliança em Cristo. Santo e tremendo é o seu nome. Quando nós pensamos nas ações de Deus, quando nós vemos a ação, por exemplo, dele lá no Egito, fala sobre as maravilhas. Mas como identificar moscas, gafanhotos, úlceras e toda aquela sorte de pragas como maravilhas? Pois é, as demonstrações do Senhor, elas nem sempre, elas não são agradáveis aos olhos.
Nem sempre nós conseguimos entender a manifestação do Senhor, mas as manifestações dele têm esse caráter de santidade. Em seu cântico de gratidão, Ana, esposa Penina, 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Primeira Samuel, capítulo 2, verso 2. Samuel, capítulo 2. 2, 2. Samuel, capítulo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Em rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A figura de Ana, depois de ter gerado Samuel, ela que era uma mulher que era, naquela época havia esse problema, em que uma mulher que não gerasse filhos, ela era maldita. E aí, Eucana, que era o marido dela, tinha ela e Penina, e a Penina ela tinha muitos filhos e Ana não tinha. E aí, quando ela engravida, um cântico ao Senhor, o cântico de Ana. Moisés e os seus filhos e os filhos de Israel também disseram a respeito de Deus. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, verso 11. Êxodo 15, 11. Geralmente é quem pergunta. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quando você for ler, leia com essa entonação, como se você estivesse orando a Deus. A leitura nossa aqui não é uma leitura simples, nós temos que fazer, o Nicolas fez direitinho, como se estivesse orando ao Senhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, ou gloriosos, e que opera as maravilhas? A nossa leitura, ela pode ser uma leitura corrida, mas também nós temos que usar desta ênfase, não tenha pressa de passar de uma frase para outra. Quando você fala uma frase como, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, é uma frase forte, uma frase de efeito, e que nós temos que ler com ênfase. Mas o que significa ser santo? Esse é um termo geral para a excelência moral de Deus. Quando nós pensamos na santidade de Deus, ele é equivalente à moralidade de Deus. Moral, já falei com vocês, repito, tem a ver com regras e padrões. Então, uma regra moral pode ser boa aos nossos olhos ou má aos nossos olhos. Uma regra má aos nossos olhos. Uma tribo lá na Amazônia, quando uma criança ela nasce deficiente, eles enterram a criança ou matam a criança para que aquilo ali não propague uma maldição para todas as pessoas. É uma regra moral. E o que nós temos visto na sociedade, não só brasileira, mas na sociedade, é esta variação das regras morais, em que a gente tem mais as escrituras sagradas como padrão. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem que entender que você passa a viver debaixo de uma lei moral, que não é a lei dos homens, não é uma lei que, porque a lei está mandando, você faz. Estava vendo uma postagem de um machão que bateu na esposa, e aí ele espancou a mulher dele lá, a esposa dele, a mulher dele toda deformada, e ele estava justificando que foi porque ela deu um tapa na cara dele. Aí ele desferiu, acho que uns 10 socos na cara dela. O padrão moral da sociedade diz que isso é errado. Pelo menos agora. Mas o padrão das Escrituras está falando isso faz muito tempo.
Entenda que, apesar de nós termos uma lei específica para o feminicídio ou agressões contra a mulher e outras leis, nós temos que entender que isso não tem que haver, não tem que existir entre o ser humano. A morte de uma criança, a morte de um idoso, a morte de uma mulher, a morte de um homem adulto, são todas coisas, são sangues que caem na terra e clamam ao Senhor. Nós temos que entender que toda essa vida, toda a vida, ela tem que ter esse cuidado do Senhor, de nós como sociedade. Independente se a sociedade cria uma lei ou não, a palavra de Deus está mostrando esta regra. Então, quando nós pensamos nessa regra moral, excelência moral de Deus, é porque a palavra de Deus ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. Santidade, por um lado, implica na total libertação do total mal moral, e por outro, na absoluta perfeição moral, ou seja, nós temos a condição da santidade dentro do âmbito da escolha de Deus, em que a partir daquele momento nós deixamos de ser pecadores aos seus olhos, porque o sangue de Cristo cobre a multidão dos nossos pecados, e também a condição de que nós temos que buscar sermos santos, sermos excelentes, conforme a palavra. A libertação da impureza é a ideia principal desta palavra. Santificar tem a ver com limpar, limpeza. Você vê uma situação que está suja e você limpa. Ontem eu saí com a Rô e a Rô falou assim, olha, eu mandei lavar o carro, ele estava muito empoeirado. E isso ela fez, ela que deixou o carro mais santo no sentido de mais limpo. Simplificando, Deus não tem pecado. Ele não se conforma a nenhum padrão de santidade. Ele é o padrão. Ele nunca faz qualquer coisa errada. Então nós temos que buscar referências. Já usei esse exemplo com vocês. Nós temos referências de eletrodomésticos, nós temos referência de clima, nós temos referência de praias bonitas ou de um alimento saboroso. E isso é uma coisa normal, nós estabelecemos conforme os nossos desejos e a nossa vontade. Esther, dê comida para esse menino, por favor. Então, por favor. Entendeu? O padrão do Lucas, sempre com fome. Entendeu? Sempre com fome. Tá? Então, a gente vê que essa questão da limpeza, a santidade e a limpeza tem a ver com nós olharmos para esse objeto da nossa reverência, que é Deus, ver as suas características e tentarmos, de alguma maneira, copiar isso e aplicarmos nas nossas vidas. Esse é a máxima que nós devemos ter como cristãos. Deus não tem pecado, Ele é o padrão, Ele nunca faz qualquer coisa errada. Não há graus de santidade nele, pois ele é perfeitamente santo. Não há como ele aumentar a santidade dele. Ele não pode ser mais santo, ele não pode te amar mais, ele não pode nem crescer nem diminuir, porque ele é imutável. Nós já vimos essa questão. Essa imutabilidade de Deus faz com que nós tenhamos o nosso coração mais firmado nas suas promessas. Entre Deus e nós está um abismo separando a santidade da falta da santidade. Sempre que nós entramos na presença do Senhor, nós temos que entender a nossa imundície diante de um Deus santo. A benevolência de Deus permitir que nós entremos na sua presença. Temos compartilhado com vocês, que a gente tem lá nos sábados, ido lá para o parque da cidade, e é muito interessante você olhar para aquele cenário, a gente olhar para a beleza daquilo que o Senhor concede a nós de olhar, e o cenário daquele pôr do sol, ele vai mudando de cor, ele está claro, depois ele fica laranja, ele fica roxo, ele fica vermelho, ele vai mudando de cor, e se a pessoa ela não está entendendo o que está acontecendo, ela perde momentos como esse. E as pessoas elas estão nas suas agitações, fazendo um monte de coisas que poderiam talvez ser deixadas para depois, e elas deixam de perder. É algo que eu tenho falado com as pessoas. Identifique Deus na natureza. Identifique Deus. Veja o balançar das folhas. Veja uma flor. Olhe para a beleza do teu filho, da tua filha. Comece a olhar e reparar essas coisas e comece a trazer versículos que trazem ilustração em relação a isso. Você vai começar a identificar Deus e a sua santidade e você vai se constranger em relação a isso. Entre Deus e nós está um abismo separando a santidade da falta de santidade. Ele é santo, nós somos ímpios. Consequentemente, temos os alicerces do nosso ser abalados ao nos compararmos com a sua santidade, que foi exatamente
que eu falei para vocês em relação à questão desse meu amigo, em que meu coração, ele se mexeu. Eu olhei para aquilo e falei assim, como? Mas é natural do nosso coração, nós perdemos o foco do que nós temos, do que Deus nos concede, para olhar para uma coisa além que ainda não está nas nossas mãos. E nós mensuramos a bondade de Deus através daquilo que é o comum e o natural, que é passageiro como a flor, exceto o arranjo da semana passada, que continua lá, lindo, maravilhoso, não caiu nenhuma folha. Não sei, você colocou, foi até o Vânia. A Vânia colocou um pouco. Por favor, converse com a Vânia vai ter um fermentinho lá para fazer as flores durarem mais. Ele é santo. Hã? O meu segredo é o bom. É segredo de família. É segredo de família. Ele é santo e nós somos ímpios. Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar e entender. Consequentemente, temos os nossos alicerces nele. Mas quando nós tiramos os alicerces nele, nós temos a nossa confiança abalada. Esse é um pensamento assustador, visto que a santidade é o padrão para existirmos em sua presença. Ou seja, sem santidade, ninguém verá a Deus. E aí nós temos primariamente a santidade da escolha, mas também o que você faz com a santidade. E aí nós estamos falando de uma vida pós-morte, não estou falando de você perder a salvação, mas será que você vai ficar tranquilo na glória eterna, podendo ser muito mais próximo de Deus ou vê-lo de uma forma melhor, sendo que a gente investe tão pouco na nossa vida aqui temporal? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4. Segundo 4, veja, Ora, se Deus não poupou antes, quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservados para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a nós, pregador da justiça, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Verso 9, é porque o Senhor sabe livrar à provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, e esse dia ele está chegando. Do mesmo modo, o pecador que não se arrepende é mandado para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus, capítulo 25, verso 41. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí é muito doida essa cena, né? Porque ele vai fazer um julgamento individual. E talvez ele vá separando as pessoas para dar uma sentença apenas. E aí você vai estar no grupo da esquerda, está amarrado, né? Mas você está no grupo da esquerda, aí você olha para o lado assim, hein? A Bíblia que está dizendo. Aí o cara olha para a esquerda e vê Hitler. Aí ele vê Saddam Hussein. Acho que o cara vai começar a ficar preocupado, né? O cara começa a ver pessoas de má índole. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos. Ou seja, foi preparado para o diabo e para os anjos. Mas ele sempre tem um espaço, né? Na igreja de Deus, aqui perto, ele fala assim: ainda há lugar. O inferno também, ainda há lugar. Cuidado, hein? Como podemos ser santos? Exercendo fé no Senhor Jesus Cristo, olhando para as suas ações, para as suas ordenanças, por meio da obra expiatória da cruz. Deus, ele nos concede a santidade. Santidade é essa que é entregue àqueles que creem nele. 1 Coríntios 6:11. Pastor, mas
necessitou, ainda há lugar. Mas o eleito de Deus jamais perde a salvação, né? E eu não estou falando do eleito de Deus. Entenda que nós estamos tratando de dois grupos. Nós temos o grupo dos eleitos e nós temos o grupo daqueles que não são eleitos. Quem não é eleito não vai mudar o seu caminho nunca, e também o que é eleito também não. Só que tanto o povo eleito, os filhos, como aqueles que não são filhos, eles vão ter uma vida pós-morte, reflexo daquilo que eles viveram aqui na terra. Não tem a ver com salvação. Tem a ver com qualidade de vida, digamos assim, pós-morte. Em que você pode ter vamos exagerar um exemplo, vai? Você pode ter um Fusquinha na eternidade, ou você pode ter uma Mercedes, aí você que escolhe. Do lado do inferno, você pode ser uma pessoa que trabalha toda hora, 24 horas por dia, pode ser um escravo que toma chicotada. Depende da característica. E tudo esse pós-morte tem a ver com o quê? Com o que nós vivemos aqui, que é a santidade que nós estamos trabalhando. Essa santidade é algo que nós temos que nos esforçar. É algo que nós temos que olhar dia após dia e tentarmos viver de uma maneira mais abençoada. Paulo diz isso e fala, olha, vigia. A igreja de Corinto era uma igreja próspera, era uma igreja portuária, era uma igreja em que as pessoas na igreja lá de Corinto tinham muitos dons, tinham todos os dons, eles se manifestavam, mas eram pessoas que eram muito superficiais, apesar de terem dons espirituais, eles não colocavam em prática ou não eram referência. Algumas coisas que a gente vê da igreja de Corinto, você fala assim, como é que elas viviam nesse contexto? Pessoas que eram salvas e que viviam um contexto totalmente fora desse padrão de santidade que o próprio Deus, ele apresenta. Amém, queridos? Não lemos? Perdão. 1 Coríntios 6:11. Não tem problema, isso chama-se fome da palavra. Gostou aí, não? Só vê sua cara agora, hein? Manu, lê o 6:9, por favor. Pausa. Então ele vai fazendo uma lista de pecados. Ele fala, não enganeis, pessoas impuras, está falando de sexualidade, impuras, idólatras, efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele vem fazendo uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Quando nós vemos uma lista dessa, se o seu coração ele olha para isso e fala assim, o povo é e eu não sou. Então é uma máxima da gente olhar para o cara lá que está lá fazendo as lambanças dele lá dentro do gênero lá, e aí você fala assim, eu não sou que nem ele. E aí Deus continua falando. Agora o Pedro, verso 11, Pedrão. Aí fossem alguns de nós, mas vós nos levaste, mas fossem santificados, mas fossem santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Amém. Não esqueça que apesar de todos esses pecados, que tais fossem alguns de vós, em que nós, em alguma medida, cometemos pecados como esses. Mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas se você é um cara que come muito e é comilão, você está nessa mesma lista aí. E ele fala que a tua salvação, ela não é pela sua ação, mas fostes santificados. Deus, através do sacrifício de Cristo. E aí, além de você ser santificado, você é justificado. Você é declarado diante dele como justo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do Senhor. Ou seja, nada provém de nós. Nada provém de nós. Mas cabe a nós buscar, seguir esse caminho, trilhar esse caminho para sermos mais semelhantes a esse padrão de Deus. Amém? Posso acabar agora, Nicolas? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça e teu amor.
Pai, Tu és santo e nós somos ímpios. Pedimos que o Senhor nos guie, oriente, nos abençoe e nos dê direção em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos para o nosso intervalo?